Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira palestra do Neurocomp BR, que hoje será ministrada pelo Dr. Maurício Girardi. O Maurício é físico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez mestrado e doutorado na mesma instituição, com o Marcelo Trendenberg. Após o término do seu doutorado, ele fez um pós-doutorado na McGill, em Montreal, no Canadá, com a Neda Bernasconi. Depois ele regressou ao Brasil, onde ele fez um pós-doutorado na USP Ribeirão Preto com o professor Antônio Roque e Osam Kinosh. E atualmente ele é pós-doutorando no Canadá, na Universidade de Ottawa, trabalhando com André Montan e Lei Melle. O Maurício ele se dedica a entender os mecanismos do cérebro, desde a formação da memória até o desenvolvimento de doenças, por exemplo, epilepsia, através de modelos teóricos computacionais. Hoje ele vai falar para nós sobre subamostragem de sistemas críticos revela leis de escala aparentes, que coloca o cérebro na classe de perturbação dirigida. Maurício, se tu não te importa, eu vou ficar controlando o chat aqui, porque se alguém fizer uma pergunta, a gente vai fazendo uma coisa mais interativa, ok? Fique à vontade, tranquilo. So, the floor is yours. Bom, obrigado aí pelo convite e também queria parabenizar todos que estão organizando esse evento, não só o evento, né, de seminários, mas também o grupo, porque é importantíssimo, como já foi enfatizado algumas vezes aqui nesses seminários, ter essa união entre os neurocientistas no Brasil, principalmente o povo teórico, né, são poucos grupos, então isso ajuda a dar visibilidade, ajuda a gente a crescer junto. Queria corrigir um pouquinho o que o Léo falou, é McGill University, não é McGill. É tipo McDonald's, mas é McGill, só o jeito de falar. Então tá, eu só antes de começar um seminário, eu trabalho com esse tema sobre amostragem de sistemas críticos já desde o meu mestrado, junto com Trachtenberg. Entretanto, todo esse trabalho, a ideia revolucionária, na verdade, por trás desse trabalho e a parte dura mesmo foi feita pelo Tawan, que é um aluno que está expectando aí, fez doutorado com o Mauro, né? Então, o Tawan, esse cara bonito aqui, que está aqui na direita, ele fez todo esse trabalho, faz parte do doutorado dele. Eu entrei com uma contribuição com um modelo e com discussão, análise, essas coisas assim. Mas toda a parte dura foi realizada pelo Tawan, né? Então é isso. Vamos lá. Qualquer coisa que vocês quiserem, se meu áudio estiver ruim, enfim, alguma coisa assim, ou quiser fazer algum comentário, pode interromper, pode fazer pergunta. E aí, como ela falou, ele vai moderar isso aí. Eu vou fazer uma breve, ou talvez não tão breve assim, motivação, junto com uma história, um pouco para situar essa ideia da criticalidade no cérebro e situar essa teoria dentro da neurociência, na verdade, né? Porque tem tantos trabalhos diversos na neurociência, com tantas abordagens, e eu acho que essa contribuição da física ela é muito importante, e eu acho que se a gente aborda isso de uma perspectiva histórica, dá uma noção de quanto trabalho, de quão longa foi a caminhada até chegar onde a gente chegou até agora. E, no final, vou falar mais sobre o trabalho e como que a gente reconcilia a teoria com experimentos, em virtude do problema que eu vou explorar um pouco nessa história que eu vou contar. Certo? Então, vamos lá. Essa motivação, na verdade, eu fiz porque, como físico, eu nunca entendi, né, quando eu estava na graduação, no mestrado, no doutorado, que o físico faz a neurociência. E muitas vezes, nos programas de física, a gente fica tanto falando de relatividade e de quântica, que são os assuntos do momento, na comunidade de física, e a gente esquece que tem muitas outras coisas, muitos outros problemas que a gente pode estudar. Então, vou dar um pouco falar sobre o que o físico faz na neurociência e por que estudar o cérebro, né? Rapidamente, o que um físico faz na neurociência? Bom, se tu olhar para o neurônio já é um laboratório de física sozinho, né?
porque tu consegue fazer desde o modelo para atividade elétrica desse neurônio, que são circuitos com resistência variável, enfim, tu consegue medir esse potencial elétrico em função do tempo, tu consegue fazer modelos de membranas semipermeáveis, a difusão de íons, né, daí que sai o potencial de equilíbrio da membrana, por exemplo, que é o potencial de Nernst. Tu consegue fazer estudo de distribuição de carga elétrica em proteína em função de corrente elétrica aplicada, para ver como que as moléculas se mexem e se ligam na membrana do neurônio, para gerar um sinal elétrico na membrana através de sinapses ou de transporte ativo de íons, por exemplo. Enfim, então tudo isso aí já é um monte de área da física que entra aí dentro, né? Desde dinâmica não linear, aqui para entender a atividade dos neurônios, até estudo de mecânica quântica mesmo na conformação das proteínas na membrana dos neurônios, por exemplo. E, além disso, a modelagem que o físico tem a oferecer, ela pode se dar em 3 escalas que eu vejo, certo? Na escala de sistemas, ou seja, tu pode estudar o sistema visual, olfatório, a memória, a cognição, decision making, né, a parte de tomada de decisão, etc. Tu pode estudar isso já em populações neurais, que é uma escala já, aqui sistemas estão da ordem de milímetros, talvez, ou, bom, às vezes até mais que isso, né, centímetros e tal, mas, em geral, a gente estuda isso com modelos mais reduzidos. Já modelo de populações neurais, que é uma segunda escala, já é uma escala mais média, tu tá vendo uma atividade média de uma certa população de neurônios, independentemente de onde essa população esteja localizada no cérebro. A gente pode trabalhar com modelos de cérebro inteiro. Para isso, a gente usa o que a gente chama de conectoma, que é um mapa. Por exemplo, essa matriz aqui é um conectoma, certo? É um mapa de conexão entre cada região do cérebro com cada outra região do cérebro através da matéria branca. Esse mapa é extraído através, né, da matéria branca que conecta, ou seja, os cabos de axônio que conectam essas diferentes regiões do cérebro. E, então, eu acho que, em resumo, muito resumido, é isso que um físico pode fazer na neurociência também. Isso serve como motivação para quem está começando ou para quem está aí meio sem saber o que fazer. E por que estudar o cérebro? Bom, né, sendo o mais geral possível, a gente precisa entender tudo que está acontecendo no cérebro para poder entender desde doenças, né, propor mecanismos e propor soluções. Por exemplo, digamos que eu criei um modelo do cérebro saudável, certo? Ele corresponde com alguns experimentos que o pessoal faz com o cérebro, com a atividade espontânea do cérebro. Digamos que eu modifique um parâmetro e eu veja, nossa, aqui gerou uma oscilação uma oscilação de alta frequência que pode corresponder a uma convulsão. E aí tu pode pensar, mas então, se eu mexi aqui e gerei uma convulsão, como que eu posso sair de um modelo que tem convulsão para um modelo saudável? Que tipo de parâmetro eu posso mexer? Que tipo de corrente eu consigo adicionar? Que tipo de modificação eu preciso fazer no modelo para poder, né, entender esse mecanismo e talvez até ajudar a solucionar o problema de uma convulsão, no caso da epilepsia. Enfim, e diversos outros problemas, né? Que a gente pode... Isso, mas também... não só problemas e doenças, mas a gente também, de um ponto de vista acadêmico, quer entender as coisas, quer fazer a ciência progredir, certo? E a física, eu vejo que ela consegue, através da mecânica estatística e do estudo das bifurcações, de equações diferenciais e tal, a gente consegue propor uma referência para um cérebro saudável. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o que a gente espera, quais as propriedades que a gente espera encontrar num cérebro saudável. Então vamos começar essa historinha, certo? Em 1987, pouquinho mais de 30 anos atrás, nasceu esse modelo que a gente chama de modelo de pilha de areia, e com ele nasceu esse conceito de avalanche. E o que significa isso? Significa que, imagina que tu tem uma mesa quadrada, e aqui tu tá olhando a mesinha de lado, certo? E essa mesa tu vai colocando areia em cima até formar esse monte de areia. Esse monte de areia vai crescendo, crescendo, até que
essa inclinação da pilha de areia se torna instável, né, deixa a pilha instável, isso escorrega, gera uma avalanche, literalmente, de areia, e a pilha se torna com uma inclinação aqui mais estável, no caso. E tu continua adicionando areia até se tornar instável de novo, tem uma avalanche e assim vai. Tu fica nessa dinâmica entre instabilidade e estabilidade, passando por um sistema que tem essa inclinação crítica, certo? E se tu plota, por exemplo, eu vi aqui que a avalanche aconteceu nesse lado, e aí eu conto quantos grãos de avalanche, né, olhando de cima essa pilha de areia. Eu posso olhar de cima e ver isso aqui, certo? Essa imagem olhando essa pilha de areia de cima. Eu vejo, poxa, essa avalanche aqui, ela cobriu essa área toda. Já essa outra cobriu só essa área pequenininha, essa outra menor ainda. Já essa outra teve um tamanho moderado, certo? Então, isso aqui, por exemplo, olhando essa pilha de areia de cima, tu vê que tem diferentes tamanhos de avalanche, essas avalanches cobrem diferentes áreas e tal. E com isso, se tu plotar o tamanho das avalanches, certo? A probabilidade, tu conta quantas avalanches grandonas, depois quantas pequenininhas, depois quantas intermediárias, etc. E tu plota isso num gráfico. E tu vê que esse gráfico da distribuição dos tamanhos de avalanche, vai seguir uma lei de potência, certo? Não só o tamanho, mas também o tempo que levou para uma avalanche acontecer, também vai seguir uma lei de potência. Né? Então, o S aqui é a quantidade de grãos que desmoronou, e o T é a duração que levou, é o tempo que levou para desmoronar essa quantidade de grãos, certo? E como essas duas distribuições, elas apresentam essas leis de potência, isso levou o Bach, o Tang e o Wiesenfeld, lá em 1987, depois 88, a falar, olha, esse sistema está sujeito a correlação de longo alcance, e com isso eles cunharam esse termo que se chama criticalidade auto-organizada, certo? Que é um mecanismo, eles propuseram um mecanismo para gerar fractais, ou seja, para gerar invariância de escala, tanto no tempo quanto no espaço. No tempo, isso tem a ver com a história do ruído 1 sobre F, ruído rosa, e, enfim, tem toda uma outra história por trás, certo? E, inclusive, em 96, o Bach lançou um livro chamado Como a Natureza Funciona. Né? Então, de certa forma, ele achou que tinha descoberto, né, o mecanismo por trás de tudo que a gente vê na natureza. É óbvio, a gente sabe que não é bem assim, mas desde 87 até 2004 tiveram diversas tentativas, essa teoria que foi publicado, essa ideia de criticalidade auto-organizada, né? Criticalidade, a palavra criticalidade é herdada da mecânica estatística de equilíbrio, onde tu tem uma transição de fase, já vou falar mais sobre isso, mas é justamente por causa dessa ideia de ter correlação de longo alcance. E aí fez bastante barulho essa teoria, e durante a década que se seguiu, e até hoje não tanto, mas principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, várias tentativas de formalizar essa ideia da pilha de areia numa teoria concisa, certo? E coerente. E não se teve muito sucesso. Tiveram várias propostas, mas, enfim, a ideia é que o modelo acaba conseguindo descrever fenômenos desde terremotos, por exemplo, o mecanismo que gera os terremotos, que é o deslizamento de placas tectônicas, né, que gera esse tremor de terra, até erupções solares, solar flares, e hoje em dia a gente usa como modelo para entender a atividade cerebral, certo? Nos anos 90 e final dos anos 90, principalmente, foi feita essa relação do modelo de pilha de areia com o processo de ramificação crítica. E esse processo de ramificação crítico, na verdade, pertence a uma classe de sistemas que se chama sistemas com estados absorventes. Vamos lá. Então, o que é um processo de ramificação? Digamos que tu começa a atividade aqui nesses neurônios, e aí no passo seguinte, essa atividade ela vai se desdobrar, certo? Ela vai sair de um neurônio, assim como na pilha de areia, um grão tem que desmoronar para causar o desmoronamento de outros grãos e assim por diante. No cérebro, tu pode pensar que cada sítio aqui é um neurônio, esse neurônio vai propagar a atividade, essa atividade vai morrer em algum ponto, certo? E aí tem esse parâmetro que chama parâmetro de ramificação.
Quando o parâmetro de ramificação é menor do que 1, essa atividade morre muito rápido. Quando o parâmetro de ramificação é maior do que 1, essa atividade explode, é como se fosse uma bomba atômica, né, uma reação em cadeia explosiva. Quando esse parâmetro de ramificação ele é igual a 1, esse processo de ramificação ele vai perdurar no tempo, ele vai continuar no tempo por uma certa quantidade de tempo que é longo de acordo com uma lei de potência, certo? Então, se tu plotar por mais tempo esse esqueminha que eu mostrei ali, tu vai ver que o subcrítico está aqui embaixo, certo? Que é quando o parâmetro de ramificação é menor do que 1. Tu vê que logo o processo morre. O supercrítico está aqui em cima, que é quando o processo se desenrola de uma maneira explosiva. E o crítico ele está aqui embaixo. Então, ele vai se desdobrando, gerando esses fractais ao longo do tempo. E se tu plotar a distribuição, a quantidade de sítios que ficaram ativos nesse processo de ramificação, aqui no estado crítico, tu vai ver que vai seguir essa lei de potência, e não só seguir essa lei de potência dos tamanhos e durações, mas também vai seguir o que a gente chama dessa lei de escala, certo? Que é uma relação entre os expoentes da duração da avalanche, o expoente do tamanho da avalanche, e esse expoente que tem a ver com o tamanho médio da avalanche para cada tempo. Essa lei de escala é uma lei que ela é diretamente herdada, digamos assim, da teoria de fenômenos críticos, certo? E o valor desses expoentes é o que a gente está interessado. Uma das coisas que a gente está interessado, né? A primeira é se isso segue realmente uma lei de potência num sistema experimental, por exemplo, e a outra é o valor desses expoentes. E a gente sabe que nessa teoria de processo de ramificação crítico, o valor desses expoentes é 3 meios para o tamanho, 2 para a duração e 2 para esse expoente de escala, certo? E se a gente fizer um gráfico da quantidade de sítios que está ativo na rede, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui para a figura, aqui tu vai ter uma quantidade de sítios muito pequena, aqui tu vai ter uma quantidade muito grande, e aqui, entre esses dois estados, tu vai ter essa quantidade crítica, certo? Se tu plotar isso em função desse parâmetro de controle, parâmetro de ramificação, e tu plota a quantidade de sítios ativos dividido pela quantidade total de sítios do teu sistema, tu vai ver que vai ter essa transição de fase nesse ponto crítico. É isso que é um ponto crítico, certo? E a ideia de criticalidade auto-organizada, nesse framework, né, nesse contexto, seria a ideia de como o teu sistema ele tem algum mecanismo que, de certa forma, conduz ele ou deixa ele em torno desse ponto crítico, certo? Conduz ele em direção ao ponto crítico, dessa maneira. Isso seria um processo de auto-organização crítica, justamente porque ele está indo em direção a esse ponto crítico do sistema, essa transição de fase de segunda ordem. Né, então, isso seria o que a gente chama de auto-organização crítica. Se tu pensar na pilha de areia, esse processo de auto-organização seria justamente em relação à inclinação da pilha, certo? A pilha, ora está mais inclinada, ora está menos inclinada, então, ora ela está mais inclinada, então ela estaria desse lado, ora ela está menos inclinada, ela estaria desse lado, e ela fica dançando aqui em torno do ponto crítico, e esse mecanismo é o que geraria essas leis de potência, certo? Em 2003, o Beggs e Plants, eles conseguiram observar avalanches neurais, né? Ou seja, literalmente esse mecanismo que a gente observa nas pilhas de areia, a gente conseguiu observar no cérebro. Então, a ideia desse experimento do Beggs e Plants é tu pegar um pedacinho do córtex, certo? Pega um pedacinho do córtex e coloca num microelectrode array, numa rede de eletrodos, e isso a gente vai conseguir medir, então, olhando de cima vai ter essa montagem do experimento, né, e a gente consegue medir a atividade elétrica dos neurônios que estão aqui dentro através do sinal nesses eletrodos, certo? E a gente consegue ver que o sinal nesses eletrodos, é uma matriz quadrada de eletrodos, vai ter essas ondas de atividade, certo? Aí tu pega uma dessas ondinhas aqui, amplifica, e tu vê que essa onda ela tem uma estrutura, né, uma estrutura no tempo. Então, teve primeiro atividade nesse eletrodo, depois nesse outro eletrodo, depois nesse, e assim por diante. Então, tem uma estrutura no espaço,
no tempo, quer dizer, e se tu olhar de cima essa rede de eletrodos, tu vai ver que também tem uma estrutura no tempo. Essa faixa de tempo aqui, tu teve atividade nesses 5 eletrodos. Nessa segunda faixa, nesses outros eletrodos aqui. Nessa última faixa, nesses outros eletrodos aqui. Quer dizer, aqui é como se tu estivesse olhando a pilha de areia de cima, certo? Então, tu vê essa atividade se propagar, morreu. Tanto no tempo, quanto no espaço. Tu faz a distribuição, Bags Implants, lá em 2003, fizeram a distribuição, viram, poxa, dá uma lei de potência muito bonita, certo? Tem várias controvérsias, se quiser fazer crítica depois, tu traz, mas dá uma lei de potência no sinal do LFP, depois eu falo um pouco mais sobre isso, e principalmente no espaço, no tempo, a lei não é tão bonita assim, mas o expoente que se obteve para essa lei de potência é esse expoente 3 meios, certo? Ou seja, eles teorizaram, eles propuseram em 2003 que o cérebro poderia ser descrito por um processo de ramificação crítico, certo? Já dado esse expoente 3 meios. E aí nasceu o que eu chamo de a hipótese da criticalidade no cérebro. Certo? É uma hipótese porque ainda tem muita controvérsia, muito murmurinho, muita discussão em relação a se o cérebro é ou não, ou sob quais condições que o cérebro pode apresentar traços de um sistema crítico. Mas, enfim, nasceu assim, desse experimento. Mas por que, então, que cérebro deveria ser crítico? Né? Não só esse experimento, mas a partir do experimento do Bags Implants, também teve uma chuva de estudos tentando relacionar modelos ou experimentos de neurociência com propriedades de sistemas críticos, certo? A ideia de criticalidade no cérebro, já que eu estou falando do ponto de vista histórico, não nasceu em 2003, certo? O próprio Per Bach foi o cara que falou, que criou essa teoria das avalanches, né, que propôs essa teoria das avalanches na pilha de areia. Ele já, acho que, se eu não me engano, em 96 ou 95, ele publicou um artigo falando sobre que o cérebro deveria ser crítico. E antes disso, em 1950, o próprio Alan Turing, naquele artigo dele, onde ele fala sobre o jogo da imitação, não o filme, né, o artigo, eu não lembro exatamente o nome do artigo, mas ele fala que as ideias deveriam se propagar de uma maneira que lembra um processo de ramificação. Só que na época o Turing conjecturou que deveria ser subcrítica uma pessoa saudável. Enfim, isso é mais como curiosidade. Mas por que então que o cérebro deveria ser crítico? A gente tem diversas evidências, tanto teóricas quanto computacionais, de diversas propriedades do cérebro que são otimizadas ou melhoradas dada a condição do cérebro ser crítica. Então isso tornaria, né, por exemplo, processamento de informação, a capacidade de memória, a sensibilidade a estímulos externos. Então, isso faria com que o cérebro passasse a ser um sistema, o estado crítico passasse a ser um estado, né, fundamental. Qual é a palavra? Fitness, né? O cérebro, todas essas propriedades, já que elas são otimizadas, isso melhoraria o teu fitness no ambiente. Então, isso faria com que a pressão evolutiva tornasse esse estado crítico como sendo um estado preferencial para o qual, né, o cérebro deveria evoluir, do ponto de vista de dinâmica evolutiva. E também já se mostrou, em 2014, que quando tu tem um ambiente heterogêneo, essa pressão evolutiva em torno de melhorar o fitness do sistema leva o sistema até um estado crítico. Maurício, uma pergunta. Oi. Você acabou de comentar que o cérebro, a hipótese do cérebro crítico é que o cérebro tende a ir para um estado crítico e operar nesse regime de criticalidade. Como isso está relacionado com a pilha de areia, por exemplo? Qual a diferença da pilha de areia para o cérebro? Bom, já que o modelo original surgiu da pilha de areia. Então, até o momento, não tem nenhuma, entre aspas, certo?
Porque tu pode fazer o Baggs Implants, o que eles fizeram? Eles fizeram uma analogia direta do processo de ramificação que tu observa na pilha de areia, que tu observa em outros sistemas, dessa classe que eu comentei de transições de fase de sistemas absorventes. Eles fizeram uma relação direta desses sistemas com um processo de ramificação no cérebro. Então, assim como na pilha de areia, tu precisa que um grão desmorone para causar uma avalanche, no cérebro, esse grão, entre aspas, é um spike, certo? É um disparo de um neurônio. Isso vai causar esse padrão que eu mostrei aqui, certo? Esse padrão que consegue observar nas medidas de Local Field Potentials, de LFP. Aqui não é atividade de um neurônio em si, é atividade de um LFP, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas tu observa, da mesma maneira que tu observou lá na pilha de areia, tu observa essa avalanche acontecendo também no cérebro. É óbvio que tem várias críticas em relação a sobre quais condições tu consegue observar isso, etc., em quais sistemas, quais lugares do cérebro, mas eu estou falando mais de um ponto de vista histórico, não estou querendo entrar muito em detalhes sobre as discussões que se desdobraram dessa ideia. Estou falando mais sobre como que esses conceitos apareceram na literatura e por que as coisas foram propostas do jeito que são. Então, o importante para levar para casa desse slide aqui é que o Baggs Implants, em 2003, propuseram que o cérebro deva ser um processo de ramificação crítico, né, e, portanto, obedecer a esses expoentes aqui, certo? E por que deve ser crítico? Enfim, por várias evidências teóricas experimentais, isso faria com que esse estado crítico fosse aumentar a tua vantagem num ambiente de competição evolutiva, certo? E outra coisa, certo? Não só isso, mas a ideia do cérebro ser crítico, do ponto de vista já da física, isso permite com que a gente use, por exemplo, se o estado crítico é um estado saudável, a gente pode usar isso como uma referência para saber o que não é saudável e usar isso, né, como eu falei lá no início, para poder tentar até propor soluções ou diagnósticos ou prognósticos para doenças que a gente sabe que se manifestam através da atividade do cérebro, né? Então, do ponto de vista da física, a gente poderia determinar essa classe de universalidade. Isso é importante porque vai permitir a gente ter esse modelo padrão do que é um cérebro saudável. E essa classe de universalidade tem a ver com o valor desses expoentes que eu acabei de falar. Então, essa classe de universalidade a gente chama de percolação dirigida, certo? Que corresponde a esse valor desses expoentes. Acontece que, desde 2003 até hoje, diferentes técnicas observaram diferentes expoentes para essa distribuição de tamanho e duração de avalanches. E aí se começou a discutir, mas será que realmente o cérebro é crítico? E se for crítico, será que é só um tipo de criticalidade? Ou será que tem outros tipos de criticalidade? Será que cérebros diferentes têm pontos críticos diferentes? Será que animais diferentes têm pontos críticos diferentes? Enfim, toda uma discussão assim. E aí, eu vou falar um pouco sobre o que é a atividade cerebral para poder entrar, então, nesses detalhes mais relacionados à neurociência, certo? Que eu entendo por atividade cerebral. Se tu pegar um neurônio, por exemplo, e fizer alguns experimentos com ele, isolado, num prato de Petri, por exemplo, numa solução salina, tu vai ver que esse neurônio ele vai emitir spikes, ele vai emitir esses picos de potencial, né, que são chamados potenciais de ação, de uma certa maneira aí aleatória. Se tu observar essa atividade, tu vai ver uma onda se propagando mais ou menos, né, pelo cérebro de diversas maneiras, mas de certa forma tu vai ter essa atividade que tu pode observar, esses padrões, que a gente chama de padrões espaço-temporais de atividade, certo? E uma das maneiras de tu olhar para essa atividade dos neurônios, do ponto de vista experimental, é tu plotar no eixo Y aqui o neurônio e no eixo X o tempo, e para cada disparo que esse neurônio está efetuando,
tu marca um pontinho, isso se chama de raster plot, certo? E aí tu pode fazer a média de quantos disparos nesse pedaço de cérebro que tu está observando, tu pode fazer a média de quantos disparos para cada intervalo de tempo, tu plota essa média aqui em cima, certo? Isso se chama... enfim, tu está observando diretamente a atividade do cérebro, essa atividade elétrica do disparo dos neurônios individualmente. Agora, uma outra maneira de tu olhar para essa atividade é através desses LFPs que eu comentei, certo? Então, tu vai ter esse array de eletrodos, esse arranjo de eletrodos, essa matriz, e essa matriz de eletrodos vai estar medindo um sinal elétrico numa certa região do córtex, certo? E esse sinal elétrico não vai ser exatamente essa atividade neural aqui em cima que eu estou mostrando, mas vai ser uma atividade desse tipo aqui, ou seja, ela está mais relacionada com as sinapses do que com a atividade neural em si, né? Só que, como essas duas coisas conversam, ainda é motivo de debate na neurociência. Como que tu sai de uma atividade que a gente chama de atividade microscópica, certo? Que é a atividade individual dos neurônios, para a atividade do LFP, certo? O sinal elétrico que tu mede em cada um dos eletrodos. Como que tu conversa? Como que essas duas técnicas experimentais conversam? Não se sabe, óbvio que se tem ideia, né, que isso deve ser uma soma de toda a atividade elétrica perto daquele eletrodo, mas como que se dá isso ainda é motivo de debate, certo? Então, quando eu estiver falando de atividade no cérebro, eu vou estar falando de uma dessas duas perspectivas aqui. Bom, e para resolver essa ideia da discrepância entre os expoentes que se mediram, né, depois do Baggs Implants conseguiu medir esses expoentes, e diversos outros valores de expoentes foram medidos desde então, e aí para tentar resolver essa discrepância, o laboratório do Mauro, né, junto com o Antônio Fontenelle, eles publicaram esse artigo de que tentar dividir essa atividade do cérebro, né, essa que eu mostrei, essa atividade de disparos, essa atividade microscópicas, em função do CV dessa atividade, certo? O que é o CV? É o coeficiente de variação. Tu pega o desvio padrão dessa atividade, divide pela média, e aí tu pode fazer isso em janelinhas de tempo dessa atividade, e tu vai ver que o CV, que é o coeficiente de variação, vai mudar ao longo do tempo, certo? Então, quando tu tem um CV baixo, tu vai ter essa atividade típica aqui do cérebro. Tu vai ter muito disparo assíncrono, certo? E tu vai ter uma média de atividade alta. Quando tu tem um CV alto, tu tem uma atividade extremamente sincronizada. Então, tu vai ver essas rajadas de disparo aqui no teu raster plot. E aí, entre esses dois regimes, tu vai ter um regime intermediário onde tu tem, de certa forma, uma mistura entre esses dois padrões de atividade. E o CV é usado muito na biologia para identificar o que a gente chama de estados corticais, certo? Não vou entrar em detalhes sobre o que são essas coisas, mas a questão é que durante esse experimento que eles fizeram, que é um experimento muito longo, né, em torno de 10 mil segundos, então 3 horas aí de experimento, mais ou menos, o cérebro pode passear em diferentes estados, e por isso que a gente vai ver os expoentes diferentes. Então, se a gente focasse num desses estados só, de atividade dada por um CV, a gente poderia observar um expoente mais bonitinho, certo? Então, eles fizeram isso, para evitar esse passeio, né, que é como se a pilha de areia estivesse indo ora num estado muito excitado, ora num estado pouco excitado, e ela fica passeando em torno desse estado crítico. Então, para tentar isolar esse estado crítico, que eles fizeram essa divisão dos dados em função do coeficiente de variação da atividade, certo? E aí, consegue calcular essas avalanches em função do valor do CV, certo? E os expoentes que eles obtiveram são diferentes dos expoentes que se tinham obtido até então. Por exemplo, para o tamanho da avalanche, se conseguiu 1,69, para a duração 1,92, e isso não concorda com a teoria do Baggs Implants, certo? Maurício, uma pergunta. Voltando ao slide anterior, eu percebi que os dados que você está mostrando é de um animal anestesiado. Correto? Sim. Então, voltando ao seu primeiro slide de motivação, o cérebro deveria estar em um estado crítico, mas o nosso cérebro não é anestesiado.
Certo, mas a ideia é que esse tipo de anestesia, se chama anestesia de uretano, eu nem entrei nesse detalhe justamente porque, enfim, primeiro eu não sou experimental, certo? Mas a ideia dessa anestesia de uretano é que ela permite que o cérebro passeie nesses diferentes estados corticais, ela permite que o cérebro fique acessando esses diferentes estados corticais. Enquanto que quando tu tem uma anestesia padrão, tu não vai observar esse passeio aqui da atividade cortical, tu vai ficar num outro estado mais fixo, certo? E tu não vai ter toda essa variância aqui nos teus dados. Então, a ideia eu posso entender que esses estados corticais que você está representando aqui são os estados que o meu cérebro vai transitar durante... A ideia da anestesia de uretano é fazer uma simulação experimental do que seria um cérebro no estado de repouso, do que seria o cérebro, do que seria a atividade cerebral quando tu tá sem fazer nada e sem prestar atenção em nada, sem realizar nenhum tipo de atividade cognitiva ou etc. Uma perguntinha rápida que surgiu aqui no chat é se esses estados corticais que você está mostrando, eles são dependentes do tamanho da janela, já que você disse que você precisa de uma janela para calcular o CV, né? Então, eu diria que sim, né? Porque o que vai fazer o tamanho da janela? O tamanho da janela que tu usa para calcular esse CV vai fazer com que a variância e a média mude. Então, deve ser dependente, sim. Agora, não deve ser, acho que, dependente o suficiente para fazer mudar essa figura. É óbvio que, quando tu está falando de estatística, né, se tu muda o tamanho da tua janela de consideração, provavelmente, no final, se a janela for o tamanho todo dos dados, tu vai ter só uma linha, certo? E se tu fizer uma janela muito pequena, tu vai ter uma variação que não vai ser suficiente para tu calcular as avalanches. Então, tem um ponto aí entre esses dois regimes em que tu vai conseguir observar essa variabilidade da maneira que ela tem que ser observada, certo? Posso... Oi. Mas existe, de fato, uma relação entre esse tipo de anestesia e um resting state, em outros trabalhos, sem pensar em criticalidade necessariamente? Daí eu vou ter que chamar alguém para responder essa pergunta. Porque eu não sei detalhes da anestesia em si, certo? Isso, a minha parte, como eu falei no início, não é nem nesse trabalho do Fontenelle, apesar de que a gente usou uma técnica experimental igual a essa, mas a minha parte é mais a parte dos modelos. Então, se eu falei besteira em relação à anestesia, né, já fica meia culpa aqui. Mas é porque também, na literatura, a ideia da criticalidade no cérebro já se mostrou que o cérebro não deve ser crítico em qualquer estado, mas deve ser crítico no estado de repouso. Só que o estado de repouso não é definido necessariamente nessa atividade microscópica que eu estou mostrando aqui. O estado de repouso ele é mais definido em termos da ressonância magnética funcional do cérebro, certo? Que tem as redes de repouso, etc., assim por diante. Do ponto de vista de atividade eletrofisiológica, e aí é parte da minha hipótese aqui, essa anestesia seria boa para tu permitir simular uma condição do cérebro no estado de repouso. Isso foi uma hipótese minha, certo? Por isso que se usa esse tipo de anestesia. Até porque já se mostrou em outros trabalhos que quando tu tem outros tipos de anestesia, tu vai fazer com que essa atividade fique de uma outra maneira e não tenha toda essa variância que tem com a anestesia de uretano, certo? Então, e o que tu pode fazer? Já que tu dividiu os teus dados em função do CV da rede, tu consegue medir independentemente esses dois expoentes aqui, o expoente do tamanho da duração das avalanches e o expoente dessa lei de escala, né? Tu consegue medir eles de maneira independente e tu plota o valor desses expoentes em função do CV da rede. E aí tu obtém isso aqui, tu vê que esse expoente da lei de escala está aumentando conforme o CV aumenta, e o outro expoente, que é da duração do tamanho das avalanches, ele meio que fica constante e diminui à medida que o CV aumenta, certo? E nesse ponto de cruzamento é o único ponto em que o sistema deve ser crítico, porque é o único ponto em que essa lei de escala vale. Então, se tu plota um expoente versus o outro, tu vai, e eles fizeram, na verdade, o pessoal do Fontenelle fez isso, o Léo também, o Dalla Porta, contribuiu nesse trabalho, né, tu consegue ver
essa lei que eu acho uma das leis mais bonitas desse ponto de vista da criticalidade no cérebro, que é a ideia de que diferentes experimentos, né, vários experimentos, não só o experimento do Fontenelle, mas vários outros concordam e cai exatamente em cima dessa lei de escalas. Tu plota o expoente do tempo, da duração das avalanches, em função do expoente do tamanho das avalanches. Qual é o problema? O problema é que esse valor é diferente do processo de ramificação crítico. Certo? O processo de ramificação crítico é esse pontinho preto. Essa é a lei de escala que a gente espera teoricamente. Então, essa discrepância é a discrepância sobre a qual a gente vai falar, né, nesse trabalho. Por isso que eu precisei fazer toda essa introdução, justamente para tentar entender de onde que vem essa discrepância e por que é tão importante a gente tentar entender o que está acontecendo nessa discrepância. Certo? Então, de novo, essa curva aqui, o que é? Tu mediu independentemente o valor dos expoentes, do tamanho e duração das avalanches, e o expoente da lei de escala entre tamanho e duração. E tu vê que vários experimentos, quando tu faz essa análise através do CV, concordam, né, com essa lei de escala aqui desses expoentes. Mas isso é diferente dessa lei que a gente espera teoricamente. Então, tu tem uma teoria, tu tem experimentos, e os dois estão muito diferentes um do outro. Além do que, do ponto de vista da física de sistemas críticos, tu não esperaria uma distribuição de expoentes aqui. Né? Tu esperaria que fosse só um ponto, e aí tu pergunta, mas poxa, por quê? Por que tem toda essa distribuição de valores de expoentes? Né? O que está acontecendo com esse sistema? Então é isso. Agora, vamos tentar reconciliar essas duas coisas, certo? Vou falar, então, um pouquinho do modelo que a gente usou, rapidamente, e em seguida já vou falar direto dos resultados. Então, lembrando que, né, voltando à atividade neural, agora a gente precisa de um modelo para capturar a atividade de uma certa região do cérebro. Lá naquele caso do experimento do Fontenelle, eles estavam medindo direto do V1, né, do córtex visual. Se a gente pensar num neurônio como sendo uma sequência de disparos, a gente pode dizer que o neurônio isolado, ele está fazendo essa sequência de uma maneira estocástica, certo? E aí a gente pode descrever o potencial elétrico na membrana do neurônio como sendo um processo estocástico. Então, o que significa essa equação? Potencial elétrico na membrana de um dos neurônios da rede, né, ele vai ser uma função do potencial no passo anterior, significa o termo de vazamento, vai ter uma corrente externa, vai ter uma entrada do sinal dos neurônios que dão um sinal excitatório e vai ter uma entrada inibitória, certo? Das sinapses inibitórias. E esse neurônio aqui, ele vai disparar, ele vai realizar um desses picos de potencial de acordo com uma função, né? Essa função de disparo. É uma função do potencial, que ela tem essa cara sigmoide, ou seja, abaixo desse θ, desse threshold, desse limiar de disparo, não existe atividade nesse neurônio. Acima desse threshold, tu vai ter uma certa atividade que vai ser tão maior quanto for maior o potencial, certo? Até que acima de um certo potencial aqui a atividade satura, e ele está na atividade máxima dele. Então, basicamente, essa é a ideia. Tu tem um limiar a partir do qual tu pode ter disparo, certo? Esse limiar não é um limiar exato, é um limiar que a gente chama de soft threshold, né? Ou seja, não necessariamente vai ter disparo, mas vai ter uma probabilidade de ter disparo na rede. E esse disparo é dado por essa variável x. Então, quando o neurônio dispara, o x vira 1 e o potencial é resetado. Então, isso é como se fosse um neurônio integra-dispara estocástico. Certo? E aí tem esses parâmetros que eu já falei. O parâmetro importante é esse parâmetro G, que é a razão entre as sinapses inibitórias e as sinapses excitatórias. Através dele que a gente vai ver essa transição de fase do sistema crítico, certo? Do ponto de vista teórico, só fazendo umas continhas, o que a gente faz? A gente quer entender, a gente quer saber qual é a transição de fase dessa rede. Então, não vou entrar em detalhes aqui nessas contas, até porque já passou um pouco do tempo, já que eu caí da rede, do seminário aqui, mas a ideia é que tu consegue, de uma maneira analítica, calcular a média da atividade dos neurônios e determinar
que esse sistema é um sistema do processo, que é um sistema que representa um processo de ramificação crítico. Por que é importante fazer essa conta? Simplesmente porque a gente não precisa confiar na estatística de avalanche que a gente mede a partir desse modelo, certo? A gente sabe, por meio teórico, por meio analítico, que esse sistema ele é um processo de ramificação crítico, um sistema dado por essa rede de neurônios que eu mostrei para vocês. Então, por isso que é importante fazer essa conta, para a gente ter certeza, do ponto de vista teórico, que esse sistema é um processo de ramificação crítico. Isso é muito importante para a gente poder comparar com os experimentos daqui a pouco. Porque daí a gente não vai depender só dos expoentes das avalanches, certo? Então, se tu plotar o diagrama de fase desse sistema, tu vai ver no eixo Y aqui, por exemplo, a corrente externa, e no eixo X a razão entre as sinapses inibitórias e excitatórias, tem esse diagrama de fase. E esse diagrama de fase tem esse ponto crítico, onde a atividade média da rede, como eu mostrei lá no início, ela é diferente de zero e aqui vai a zero. Ou seja, o roxinho aqui é o estado subcrítico, certo? O azul é o estado crítico e o vermelho é o ponto crítico do sistema. Se tu plotar a média da atividade em função do tempo, é isso que tu vai ver. No subcrítico, a atividade é muito pequena, no supercrítico a atividade é alta e no crítico é esse estado em que a média é zero, mas a atividade se torna uma lei de potência, certo? E essa lei de potência tem os expoentes que a gente espera lá desde o experimento do Baggs and Plants e da teoria de criticalidade auto-organizada, que é 1.5 para o tamanho, 2 para o tempo e 2 para a lei de escala entre eles. Ou seja, ainda assim é esse pontinho que não concorda com os experimentos, né, que o Fontenelle botou lá no artigo deles através da classificação por CV, certo? Então, a pergunta é, sem alterar esse modelo, ou seja, continuando com esse modelo, sabendo que ele é dessa classe de universalidade que eu chamo de percolação dirigida, esse processo de ramificação, certo? Quando eu falo processo de ramificação crítico e MFDP, eu estou falando da mesma coisa. Então, sem alterar esse modelo, será que é possível reconciliar essas leis de escala, né, que eu mostrei aqui, essas duas coisas? Então, vamos lá. A ideia do experimento é o seguinte. Como eu já falei, né, anestesia o rato com uretano, insere a agulha, cada uma dessas agulhas tem uma certa quantidade de eletrodos, esses eletrodos espaçados aqui nessa agulha, dessa 160 micrômetros quadrados, a área do eletrodo, um espaçamento de 40 micrômetros e o espaçamento entre as agulhas de 200 micrômetros. Através de filtros, tu consegue fazer com que o sinal que tu mede nos eletrodos, né, tu aplica esses filtros e tu consegue extrair esse sinal de disparos, certo? E essa técnica se chama spike sorting. Também não vou entrar em detalhes, né, sobre o que é essa... Oi. Desculpa, eu não entendi. Você tem 6 silicon probes? Eu acho, né? Não é? No original do Fontenelle é uma com muitos eletrodos. Tá bom. Então pronto. É que eu não sei se é o mesmo experimento, por isso estou perguntando. Eu não lembro onde é que eu li que são 6 agulhas, tá? Eu posso ter lido de uma maneira diagonal aí e ter errado, mas eu tive a impressão de que eram 6 agulhas. Bom, o que importa é tu extrair esse sinal de disparos, independentemente da quantidade de agulhas e tal. O que importa é que a gente consegue extrair esse sinal de disparos, certo? E esse sinal, e se tu fizer a conta e ver quantos neurônios, depois de fazer esse processamento de dados, quantos neurônios tu tá medindo para cada um dos animais, tu vê que essa quantidade de neurônios que tu mede é muito pequena se tu comparar com quantos neurônios tem no sistema visual, né, já que o experimento é no sistema visual, ou até no cérebro como um todo. Ou seja, isso é o que a gente chama de subsampling, certo? Porque a quantidade de neurônios na tua amostra é muito pequena, muito menor do que o espaço amostral todo, certo? E aí, a ideia do Taon é, bom, isso deve estar influenciando o que a gente observa, certo? Então, sem alterar o modelo, a gente tem essa hipótese do subsampling. E aí, para testar isso, a gente pegou essa rede que eu falei
para vocês mais cedo, com 10/5 neurônios, ou seja, 100 mil neurônios, e mede a atividade de só 100 desses 10 mil, né, para ter uma ideia dessa ordem de grandeza aqui. A gente está medindo 100, 200, 300 neurônios de milhões de neurônios que tem no cérebro, certo? Então, a gente pega e simula uma rede de 10/5 neurônios e mede só a atividade de 100 desses 100 mil, certo? 1%. E a gente passa os dados extraídos do modelo por um tratamento de CV da mesma maneira que a gente faz com os dados experimentais. Então, se tu olhar os dados experimentais como exemplo, são bem parecidos com aqueles do Fontenelle, certo? E tu tem uma certa distribuição do CV depois que tu faz esse cálculo do CV para cada janela de dados. Tu vai ter uma certa distribuição do CV, onde tu tem CV alto, a atividade sincronizada, e CV baixo, a tua atividade aleatória. E o modelo, a gente precisa fazer um truquezinho com ele para a gente poder reproduzir essa distribuição do CV, certo? Qual é o truque? É que se a gente só considerar o estado crítico, que é essa curva vermelha, G igual a 1,5, a gente vai ter só essa distribuição do CV aqui, certo? Se a gente começa a ir para o estado supercrítico, a gente vê que a distribuição de CV dos dados vai mudando. E aí, para conseguir reproduzir todo o intervalo de distribuição de CV que a gente observa no experimento, a gente precisa considerar a simulação nesses 3 estados. Então, no estado crítico, no estado levemente supercrítico, no estado um pouquinho mais supercrítico. E a gente vai ter exatamente a mesma distribuição de CV que a gente tem no experimento. Certo? Então, e a gente consegue, da mesma maneira que a gente fez, que o Antônio fez lá no outro experimento, a gente consegue calcular esses expoentes das avalanches e da lei de escala entre as avalanches em função do valor do CV na rede, tanto para o experimento, né, quanto para o modelo aqui à direita. Certo? E é isso. Então, no experimento se obteve a mesma coisa que se tinha obtido anteriormente, ufa, né? E no modelo, para nossa surpresa, eu acho que todo mundo ficou muito de cara quando viu esse resultado, aconteceu uma coisa muito parecida, certo? Então, os pontos aqui, de novo, né? Essa curva que sobe é a curva do lado direito dessa equação. Essa equação é, digamos, o nosso juiz de criticalidade. Se essa equação é obedecida, o sistema pode ser dito como crítico. Então, o lado direito dessa equação está subindo, o lado esquerdo, ele fica meio constante aqui no modelo ou descendo, certo? E quando eles se cruzam, é onde a gente tem essa lei de escala. E olha que interessante, né? A teoria usual que a gente conhece é esse ponto preto. Mas depois que a gente faz todo esse processo de subamostragem, ou seja, quando a única coisa que a gente está medindo aqui, mudando aqui do modelo, é que a gente só está considerando a atividade de 100 neurônios. E aí isso faz com que isso distorça os dados da teoria e os dados do modelo, que acabam caindo exatamente aqui em cima dessa curva experimental, certo? Que é dada por essa linha pontilhada. E não só isso, mas o valor onde ocorre esse cruzamento do CV é muito parecido, certo? Dentro das barras de erros, é o mesmo valor, inclusive, do cruzamento do CV, e dentro da barra de erro também é o mesmo valor dos expoentes das avalanches, tal e tal T, em torno de 1,5, 1,6, e para a duração em torno de 1,7, 1,8, certo? Então, o modelo, quando a gente faz a subamostragem, passa a concordar dentro das barras de erro com o experimento. No estado subcrítico, que são esses dados roxinhos aqui no canto, acaba não concordando, certo? Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é que o cérebro precisa estar nesse estado crítico, levemente supercrítico, para poder apresentar essa atividade que corresponde à atividade experimental desse CV intermediário no ratinho com uretano, certo? Só que esses expoentes, de novo, eles são expoentes aparentes, certo? A gente sabe que esses expoentes não são os expoentes verdadeiros do sistema, são os expoentes aparentes. Aparentes por quê? Porque eles só aparecem quando a gente faz a subamostragem do sistema.
se a gente medir todos os neurônios do sistema, como eu mostrei ainda há pouco, a gente vai ter exatamente essa lei de potência dada pelo pontinho preto aqui, certo? Que são esses expoentes aqui à direita. Maurício. Oi. Quanto isso depende do tamanho da subamostragem? Tipo, qual era o tamanho inicial, e aí vocês testaram 100? Eu não sei se tu tem uma bola de cristal, mas eu vou falar disso no próximo slide, entendeu? Então, acho que tu já está prevendo o futuro. Então, para ter certeza que é justamente a subamostragem que está causando isso, a gente justamente varia a porcentagem, né, da subamostragem e ver como que essa lei de potência muda em função da subamostragem. Como que essa lei de escala muda em função da subamostragem, da quantidade de neurônios medidos. E aí dá isso. O que tem aqui no eixo Y? No eixo Y a gente tem essa lei de escala, né? Então, de novo, essa equação. Os pontos pretos são o lado esquerdo da equação e os triângulozinhos azuis são o lado direito da equação. E no eixo X, ou aqui no eixo Y também, no eixo X pode ser aqui embaixo, que é a fração, e aqui em cima é a quantidade de neurônios, mas é a mesma coisa, né? Então, quando a fração é em torno de 1%, tu tem a concordância desses dois lados da equação. Enquanto que, quando a fração é 100%, ou seja, 10/0, tu está medindo todos os neurônios na rede, de novo, tu tem a concordância dessa equação, e não só, mas a concordância dessa equação ocorre exatamente no valor esperado para a percolação dirigida, ou seja, para o processo de ramificação crítico. Aqui no meio, não ocorre a concordância dessa equação, ou seja, se tu medir qual é a mensagem, isso que eu acho muito interessante, se tu estiver medindo em torno de 10%, 20% da rede, tu não vai conseguir observar o sistema crítico. Por mais que tu tenha certeza que o sistema seja crítico, tu não vai conseguir observar a lei de escala concordando, certo? Tu não vai conseguir observar essa equação aqui nos teus dados. Isso significa que não dá para plotar naquele gráfico anterior? Dá. Isso significa o quê? Significa exatamente essas curvas aqui, certo? Então, se tu olha nessa fração de sistema onde tu tem a concordância dessa lei de escala, tu vai estar em cima dessa reta, certo? Então, quando a fração aqui é em torno de 10⁻², até 2×10⁻², tu vai estar em cima dessa lei de escala. Ou seja, tu vai conseguir observar essa relação. Enquanto que se tu vai para esse regime aqui, certo? Tu já começa a ficar uns grupinhos mais amontoados, e aí fica mais difícil de tu fitar uma reta nesses grupinhos amontoados. Então, isso que significa tu perder essa relação de escala. E aí, quando tu vai para 100%, tu tem esses pontos aqui amarelos, certo? E aí concorda com a tua lei de potência que tu espera no teu sistema sem subamostragem. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo, esses dados aqui, de novo, eles foram calculados mesmo depois da separação da atividade da rede por CVs. Ou seja, não é a separação dos dados em função do CV que está causando essa lei de escala, certo? É a subamostragem. Maurício? Oi. Uma pergunta do chat é como você faz essa subamostragem em relação ao espaço da sua rede? Certo, é aleatória. Então, tu tem 10/5 neurônios, eu não falei, mas a rede é uma rede grafo completo, ou seja, todos os neurônios recebem o input de todos os outros neurônios. Isso significa que é um sistema de campo médio, e é por isso que a gente consegue observar esses expoentes da percolação dirigida de campo médio, que é 1.5 e 2. E como a rede é simétrica espacialmente, certo? Como é todo mundo conectado com todo mundo, a gente simplesmente seleciona uma amostra aleatória de 100 neurônios desses 100.000. Se a rede tivesse alguma estrutura, provavelmente isso teria alguma outra influência, mas o que é interessante aqui é que, como é tudo tão simétrico, tudo tão bonitinho, aqui a gente consegue isolar o fenômeno da subamostragem e falar, olha, é a subamostragem que está causando isso. E mais, é a subamostragem que está, pelo menos nesse framework aqui, né, que está gerando essa lei de escala, certo? Mesmo que tu tenha certeza que, no fundo, a lei de escala correta seja esse pontinho preto,
certo? E aqui é isso que tu tá vendo que conforme tu aumenta a fração de neurônios medidos, tu vê que a tua lei vai convergindo para o ponto que tu espera que ela convirja, né? Ufa! Então, quer dizer que... Oi. Mas vocês testaram, se o tamanho da rede for 10 a quarta, aí o que importa ainda é sei lá, a mesma proporção? Ou... Porque vocês estão fazendo Nzinho sobre Nzão. Fala. Isso, Então, a questão é que o que importa aqui do tamanho da rede, justamente pela rede ser simétrica, é que a gente quer que o sistema corresponda a um sistema de campo médio. Então, a gente precisa que a rede seja grande, certo? Grande significa mais de 10 mil, mais de 50 mil neurônios. Se a rede for muito... Por exemplo, se a rede tivesse 100 neurônios, percebe? Não 100 neurônios medidos, mas se a rede tivesse só 100 neurônios, o ponto crítico tu não conseguiria nem definir o ponto crítico. Não, então, beleza. Mas vocês testaram, então, 10 a sexta, aí não dá computacionalmente, mas vocês testaram outros Nzão? Eu acho que eu vou entrar nessa resposta. Eu testei com 10 mil, testei com 1 milhão. Então, com 10 mil, por exemplo, esse primeiro gráfico que o Maurício está mostrando aí, ele tem um pequeno deslocamento para a direita, mas ainda a gente consegue observar o mesmo fenômeno. E para redes maiores, ele repete. Ok? Valeu, Tauan. Então, justamente por causa dessa ideia, né? Por que a rede tem que ser grande? Justamente porque a gente quer ter certeza que o sistema é percolação dirigida, certo? Se a rede não for grande, tu pode ter outros desvios no expoente crítico que são devido ao tamanho finito do sistema. E a gente não quer isso, entende? Por isso que isso não vai funcionar, por exemplo, para poucos neurônios na rede. Mas, enfim, né? Como o Tauan disse, foi testado. Oi. Eu tenho 2 perguntas para te fazer que está aqui no contexto, então eu já estou te interrompendo. A primeira é se esses expoentes que você está mostrando são dinâmicos ou estáticos. São estáticos. Ok. E a segunda é como você concilia o seu modelo, o mean field, né? Que você tem um modelo de mean field, como você concilia esse modelo com o cérebro fora do equilíbrio. Eu não sei se eu entendi a ideia dessa segunda pergunta, mas sobre o estático e dinâmico, o que eu só queria complementar essa ideia é que os expoentes são expoentes do estado estacionário, nesse sentido que eles são estáticos. Então, o sistema ele está num estado estacionário de atividade, certo? Ou seja, tem uma média de atividade bem definida. É isso que é importante para tu poder definir os expoentes, as avalanches, etc., nesse sistema de percolação dirigida. E eu não sei quem é que fez essa segunda pergunta. Eu gostaria que a pessoa explicasse um pouco mais. Oi, porque se você mesmo falou que o mean field, o campo médio seria todo mundo conectado com todo mundo, você tem uma simetria muito bem definida. Como é que você concilia isso ao fato de a gente ter um cérebro que não é simétrico, que tem várias áreas, tem vários tipos de sinapses, está conectado a um número X ou Y de neurônios, etc. Certo. Essa é uma pergunta bem capciosa, porque... Desculpa. Não estou falando isso eu só estou falando isso porque eu acho a pergunta interessantíssima, na verdade, e é uma pergunta difícil de responder, não é uma pergunta, é por isso que é capciosa, não é uma pergunta trivial, e é uma pergunta que vai ter muita discordância, inclusive discordância minha com relação ao Mauro, e enfim, mas a questão é que eu vou dar a minha abordagem para essa pergunta, certo? Eu vou dar a minha resposta. Não é uma resposta necessariamente testada cientificamente, mas é a minha visão sobre essa ideia. Inclusive, teve quando eu estava no ano passado no Bernstein, conversando com a Viola Prisma, com a Ana Levina, que é um outro pessoal lá da Alemanha que estuda criticalidade, a gente tinha ido num jantar, e a gente começou a conversar justamente sobre isso.
E a minha visão é que existem fenômenos no cérebro que são fenômenos que só se manifestam em algumas escalas, certo? Se tu der um zoom, se tu quiser entender um sistema, por exemplo, como é que o sistema visual funciona, se tu quiser entender como é que o sistema olfatório funciona, se tu quiser entender como é que a memória no hipocampo funciona, já que tu tem granular cells, place fields, blá, blá, blá. Tu vai precisar montar um circuito detalhado e entender isso em função da arquitetura da rede, das sinapses, da dinâmica, como que é o potencial elétrico da membrana do neurônio, etc. Acontece que, a partir do momento que tu adiciona conexões de longo alcance, que é o que acontece no cérebro, tu não tem só conexão local, tu não tá só num sisteminha, entendeu? Tu tem conexões de longo alcance, tem conexões que vão de um lado do cérebro até o outro, certo? Não só isso, mas também quando tu tira o zoom do sistema, tu vai para uma outra escala, tu tá observando o sistema um pouco mais de longe, todos esses detalhes microscópicos, né, justamente devido às conexões de longo alcance, acabam, de certa forma, se compensando. Né? Do ponto de vista da estatística, tu tem o que se chama de lei dos grandes números, que no final acaba tudo se tornando uma gaussiana, certo? Quando tu tem uma amostra muito grande. Então, todas essas assimetrias acabam se cancelando e se tornando uma, entre aspas, gaussiana, e por isso, nessa escala maior, nessa macroescala, ou mesoescala, tu consegue observar fenômenos que ocorrem na atividade média, certo? Que é a criticalidade é um deles, por exemplo, certo? Esse é o meu take, essa é a minha resposta. Há controvérsias, né, já adianto, tem pessoas que não concordam comigo, há outras abordagens, há outras maneiras de responder essa pergunta, mas essa é a minha visão sobre esse esquema, certo? É um indício, para mim, essa ideia de que em algumas escalas, alguns fenômenos são importantes. E isso pode ser usado como argumento contra a criticalidade, mas no momento eu estou usando a favor de tu observar esses fenômenos, certo? Então, só rapidamente, a gente realizou, Taiwan, né, realizou esse estudo para um outro modelo completamente independente, completamente diferente desse modelo que eu mostrei para vocês mais cedo, mas que também é um modelo que pertence a essa classe de ramificação crítica, né, de percolação dirigida, e ele obteve exatamente, né, os mesmos padrões de atividade, avalanche, expoentes, etc., a mesma lei de escala que a gente obteve. Quer dizer, não é um fenômeno particular do nosso modelo, não é um fenômeno particular do tratamento dos dados em função do CV. É um fenômeno que ocorre sempre que tu tem um sistema de ramificação crítica sujeito à subamostragem, certo? E é isso. Então, só para fechar o ciclo dessa história, as avalanches foram observadas aí, nos anos 2000, início dos anos 2000. A partir daí, vários experimentos diferentes, com diferentes técnicas, que eu não entrei nessa questão, né, mas com diferentes técnicas, discordam em relação aos expoentes. E aí aqui a gente está mostrando, olha, peraí, talvez essa discordância é porque o número de neurônios que tu está medindo importa, certo? Então, sem alterar um modelo que é desse tipo de percolação dirigida, processo de ramificação crítica, sem alterar o modelo, a gente consegue mostrar que os expoentes que a gente mede dependem do tamanho da nossa amostra, de quantos neurônios a gente está medindo. E mais, a gente consegue mostrar que um sistema que é desse tipo de percolação dirigida concorda com os dados medidos em diversos experimentos quando a gente considera a subamostragem, certo? E é isso. Então a gente fecha o ciclo e eu acho que acabou o seminário. Né? Um segundo, então, que eu vou te agradecer por todos os espectadores.